Irmãos, quando nós perdemos de vista o que já temos conquistado por conta de comparações, nós frustramos e paramos de enxergar o que está diante de nós para conquistar. As comparações, elas nos levam para um lugar que todas as outras coisas se tornam insignificantes, todas as conquistas se tornam pequenas. A comparação, ela te leva para um lugar em que você olha para o outro, aonde ele está, onde ele chegou, o que ele alcançou, e você perde de vista, porque você passa a jogar a sua energia, o seu entendimento, a sua mentalidade naquilo que o outro é, se tornou ou fez, no que o outro tem, conquistou ou comprou, enquanto você não chegou lá. E aí essa comparação te coloca no lugar em que você não consegue enxergar as conquistas que Deus tem para você. Existem conquistas diante dos nossos olhos que nós não conseguimos pegar, porque nós estamos o tempo todo nos comparando aquilo que o outro é, aquilo que o outro fez. A Penina, ela tem filhos, eu não tenho. Em momento nenhum ela parou para pensar que Penina tinha filhos, ela tinha uma palavra. Penina tinha filhos, ela tinha uma palavra de Deus. Penina tinha filhos, mas ela tinha uma palavra de ter muitos filhos? Não, ela teria um filho que mudaria o destino e toda a história da humanidade. Entenda, tem gente alcançando coisa muito rápido, está instantâneo. Sucesso estilo miojo, vou pregar sobre isso um dia, sucesso miojo. É sucesso instantâneo, papum, opa. Ana não. Ana chorava, ela não comia, ela se rendia ao peso da comparação. Penina provocava, mas Eucana dava porção dobrada. Sabe por quê? Porque a comparação nos cega, mesmo quando nós estamos recebendo promoções. Ai meu Deus, vou repetir. A comparação nos torna cego para a gente não ver a promoção. A promoção está ali, ó. Opa, vai ser promovido, é agora. Aí eu olho para o lado e falo: eita, mas o Marçom fala tão bonitão assim. O pastor Marçom, ele chega lá e tal, aquele pesão dele assim. Queria ser igual o pastor Marçom lá. Mas a promoção está aqui, ó. Ele está comparando ao outro. Ele está se comparando aonde o outro está. Ele não consegue dar um passo para frente porque ele fica olhando para o lado o tempo todo. Come on. Enquanto alguém aponta o que você não tem, Deus está destacando o que você já carrega. O que ele quer dizer com isso? Eucana destacava na vida de Ana aquilo que ela já carregava. Ela carregava uma promessa, ela carregava uma graça, ela carregava a presença de Deus. A Bíblia diz que ela orava, ela ia para o templo. Lembra que eu falei que eram destinos diferentes? Eram motivações diferentes. Enquanto Eucana estava sacrificando, Penina estava zombando. E Ana, por mais que estava sofrendo, estava orando. Ela estava buscando a Deus. Ela estava clamando, gritando, chorando, berrando, esperneando, fazendo jejum, não comia nada. O desafio não estava porque ela não orava. Pega isso em nome de Jesus, irmão. Ela orava, ela jejuava, ela fazia as coisas, ela ia para a igreja, ela fazia o que tinha que fazer, ela servia no welcome, ela servia na consolidação, ela estava lá no welcome com a plaquinha todo domingo, ela vinha no culto, nos dias que ela não estava servindo, ela glorificava, adorava, pulava, às vezes até sapateava, porque ela gritava. A Bíblia diz que eles ouviam o choro dela. Então por que ela não alcançava? Porque ela precisava ser reprogramada para receber algo de Deus que no momento da dor, ela não conseguia enxergar. Porque tudo que ela fazia era por causa da dor. A falta ou a comparação nos confunde na nossa identidade em Deus. A falta de ter algo que nós muito almejamos, ou a comparação, ela nos leva para um lugar que interrompe a nossa identidade em Deus. Nós não conseguimos mais enxergar quem somos diante dele, quem nós somos diante dele, quem nós representamos na terra, para que fomos chamados e por que fomos escolhidos. 1:7 vai dizer
Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Quando nós não somos gratos ao que nós temos, nós desonramos aquilo que ainda não temos. Deixa eu falar de novo, porque você ficou em silêncio, não deu nem glória. Não sei se é porque você queria só anotar. Quando nós não somos gratos àquilo que nós temos, nós desonramos aquilo que ainda não alcançamos. A ingratidão, ela interrompe as conquistas. Mas eu canto, eu louvo, eu dou glória, eu pulo, sapateio, planto bananeira, sou do reteté, mas eu não recebo. Por quê? Porque eu não honro aquilo que eu já sou, aquilo que eu já tenho, aquilo que eu já carrego, aquilo que Deus já me deu, aquilo que Deus diz a meu respeito. Não, mas não parece que eu sou aquilo que Deus disse a meu respeito, então vamos reprogramar isso? Porque foi o que aconteceu com Ana. Enquanto ela não reprogramou esse entendimento, nada aconteceu. Quando nós não somos gratos ao que temos, nós desonramos o que ainda não alcançamos. Eucana, ele se dedicava em dizer que ela era o que ela já tinha. Porque quando nós somos gratos ao que temos, o que ainda não temos, quando nós não somos gratos ao que temos, o que ainda nós não temos, perde o valor. Porque eu não valorizo aquilo que eu já tenho. Então como que eu vou dar valor àquilo que eu ainda nem alcancei? Como que eu vou honrar aquilo que eu nem conquistei se eu não consigo honrar o que eu já tenho? Vem comigo, terceira realidade. Oração não é exposição, é alinhamento. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, já que você gosta de repetir as coisas, para não perder o costume de Lagoinha. Fala para ela assim, a oração não é exposição, é alinhamento. Ana, ela começa mudando toda a sua estratégia para iniciar a sua reprogramação para viver o sobrenatural de Deus que já estava pronto. Pega comigo em nome de Jesus, que eu vou começar a pregar agora e vou te entregar o manto e sair correndo. Pega aqui. Ana agora orava em silêncio ao invés de ficar esperneando e choramingando pelos cantos da igreja. Ela já não fazia mais grupinho de WhatsApp para falar assim, aquele grupinho do título Sofrência. Tá ligado? Ela não participava, ela saiu desse grupo do WhatsApp. Ela, não, vou vazar desse grupo. Tem um grupo no WhatsApp que ela participava que chamava Choramingando. Ela saiu, vazou. Falou, não vou ficar nesse trem mais não. Não quero ficar nesse trem não. Eu quero mudar uma estratégia. Porque enquanto eu estive gritando, berrando, orando, esperneando, plantando bananeira e fazendo escândalo, eu não conseguia enxergar as bênçãos de Deus na minha vida. Agora quando eu parei, fui para o silêncio e comecei a falar eu e ele, quando eu vou para o joelho, quando eu vou para a intimidade, quando eu vou para a comunhão, quando eu vou para a presença, irmãos, é ali que eu consigo reconectar com a identidade que ele tem sobre a minha vida, a identidade que ele liberou sobre a minha vida. Ana agora, ela orava em silêncio ao invés de ficar esperneando, sabe por quê? Ela não anunciava os seus planos, ela não compartilhava os seus votos mais, ela não fazia campanha de dor, não. Olha só, 1 Samuel 1, 12, 13 vai dizer, Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não ouvia voz nenhuma, por isso Eli pensou que ela estava até embriagada. Ei, deixa eu te falar um negócio, quando você começar a proteger aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, os outros vão começar a acusar você de louco. Mas por que você está falando isso, pastor? Eu falei, não, porque eu não posso te contar mentira, irmão. Se eu contar para você que se você começar a se reprogramar, começar a mudar o seu estilo de vida, começar a mudar o seu estilo de pensamento, sair do grupo choramingando, sair do grupo lambendo as minhas feridas, cortar o WhatsApp, parar de seguir o fuxico gospel do Satanás, parar de seguir esses troços tudinho aí, começar a olhar para dentro de você, para quem você é, para aquilo que você foi chamado, para a identidade que Deus fala sobre você, para aquilo que Deus te escolheu, para o chamado e para a promessa que Deus liberou sobre a sua vida, para aquilo que Deus falou a seu respeito há anos atrás,
atrás e que você já nem lembra mais, porque você não está nem anotando mais, você não tem nem escrito mais as profecias que foram liberadas sobre a sua vida. Quando você começar a folhear todos os dias aquilo que Deus já disse a seu respeito, e você parar com essas outras práticas, ei, deixa eu te dizer algo, você vai começar a ser chamado de louco. Por quê? Porque a sua vida vai começar a mudar, a sua oração vai começar a impactar, a sua vida vai começar a impactar outras vidas, você vai começar a incomodar o ambiente que você vive, as pessoas vão começar a falar que você é louco, as pessoas vão começar a intensificar as acusações. Mas sabe o que vai acontecer nessa hora? Ei, pelo amor de Deus, pega isso aqui, vai vir acusação e você não vai ser abalado, vai vir apontamento e você não vai ser abalado, vai vir pedrada e você não vai ser acertado, você vai conseguir focar naquilo que é de mais importante, que é o quê? Não são as opressões, mas são as bênçãos e as promessas de Deus liberadas sobre as nossas vidas. A reprogramação começa aqui, ó, na intimidade. Ela orava em silêncio, gesticulando os lábios. Mas porque ela queria gritar, irmão. Imagino que Ana queria gritar. Ela queria berrar, mas ela começa a fazer planos e projetos. A sua oração começa a chegar diante de Deus de uma forma diferente. Agora a oração dela não era mais uma exibição de dor, mas a oração dela era um clamor diante daquele que tinha a solução para os seus problemas. Não, a oração dela não era mais um grito clamando por ajuda humana, mas agora a oração dela era um pedido àquele que tem o poder de resolver todos os meus problemas. Ele tem o poder de resolver todas as coisas. Não, agora a minha oração não é mais uma exibição, mas a minha adoração é aquilo que vai mover os céus ao meu favor. Enquanto ela orava em silêncio, ela não apresentava para ninguém os seus planos com Deus. Ela os guardava só para ela e ele. Uma música que diz assim: não conte seus maiores sonhos a ninguém. Conhece ela? Quem conhece essa música? Pouca gente, né? Depois você vai no YouTube, acha lá. Fecha a porta do teu quarto e ora. Irmão, tem hora que você precisa pegar o teu projeto, o teu plano, o teu desejo, o teu maior desejo e colocar ele somente diante de Deus. Quando nós colocamos os nossos planos e projetos diante daquele que é maestro em realizar projetos absurdos, nós não somos mais acusados pelaquilo que nós não nos tornamos ainda, mas nós somos vistos pelaquele que já está lá na frente vivendo aquilo que eu estou desejando aqui agora. O aqui agora é meu, o amanhã é dele, o aqui agora é meu, mas eu tenho acesso àquele que já está no amanhã. Então por que eu fico berrando, esperneando e gritando para aqueles que estão no aqui agora junto comigo? Se a solução está naquele que já está lá. Tem promessas de Deus que precisam ser protegidas mais do que anunciada na maioria das suas vezes. Preciso aprender a proteger o que Deus está gerando em mim. Eu preciso aprender a proteger as promessas de Deus a meu respeito. Eu preciso aprender a proteger a palavra liberada sobre a minha vida. Como que eu faço isso? Às vezes eu recebo uma palavra de forma pública. Eu me lembro quando nós estávamos vindo aqui para Jacksonville, alguém disse para mim uma palavra muito consoladora, uma palavra inspiradora, uma palavra de ânimo, e disse assim: lembre-se, a vida do pastor a partir de hoje se torna extremamente pública. Pensei, dá para desistir? Porque, irmão, enquanto ela estava no público, nada acontecia. Mas quando ela foi para o secreto, o céu responde à intimidade com Deus. Então Eli disse, vem comigo, quarta realidade: a atmosfera muda quando eu creio. Intimidade, oração. Segundo passo, ela creu. Ela creu. Não é fácil assim. Você já reparou que fé é 2 letras? Crer é 4 letras? É pouco. Agora, duvidar é um mundaréu de letras, irmão. Dá mais trabalho duvidar do que crer. Dá mais trabalho duvidar do que ter fé.
A atmosfera ela muda quando eu creio. Ao receber a palavra, tudo na vida dela começa a mudar. Quando ela recebe a palavra, quando ela entende a palavra, não era por causa da palavra, mas foi porque ela creu na palavra, aí agora tudo mudou. Peraí, o que eu estou falando? Deixa eu falar um negócio para vocês, irmão, está ardendo dentro do meu coração. Vou falar isso aqui em nome de Jesus. Pega essa visão, pelo amor de Deus. Tem palavra muitas vezes que é liberada daqui de cima e que não se cumpre na sua vida. Porque não é sobre a palavra que foi liberada. Se você não crê, não vai cumprir. O negócio é que Penina não acreditava naquilo que Deus tinha liberado sobre a vida dela. E ela acusava ela o tempo todo: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Conversava com o pastor Maçom esses dias, nós estávamos falando assim: rapaz, aquele Elon Musk, ele é muito louco, aquele cara, né, mano? Mas ele tem um sucesso, né? A gente ouve ele tem altos insights. Tira o dinheiro dele. Mano, ele teria 2 seguidores no Instagram, ele e o cachorro. Porque nem a família ia seguir ele. O cara é louco, mano. Mas todo gênio, ele primeiro é louco. Enquanto ele era louco, ninguém acreditava. Quando deu certo a loucura dele, aí todo mundo: olha, o cara é top, hein? Esse cara é o bichão. O desafio está em você entender que a sua fé é loucura para o outro, irmão. Aquilo que você acredita é loucura para o outro. Só que o outro não tem que acreditar naquilo que você recebeu. Aquilo que você recebeu é teu, quem tem que acreditar é você. Quem tem que crer na palavra de Deus é você. Quem tem que crer naquilo que Deus liberou sobre a sua vida é você. A atmosfera muda quando eu creio. Quando ela recebe a palavra, tudo muda. 1 Samuel 1,17 diz assim: então Eli deu para ela uma palavra de mais ou menos 7 páginas, um livro escrito da palavra que ele deu para ela. Liberou uma palavra sobre a vida dela que era um livro inteirinho assim, ó. Ela ficou dias e dias lendo. Pega comigo a palavra que ele liberou. Vou ler para você ela todinha, de início ao fim. É um livro, olha só. Vá em paz, o que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Um livro, escreveu um livro para ela assim, ó. Vá em paz, minha filha. O Deus de Israel já te concedeu o que você precisava. Eu passei tanto tempo a receber isso. É essa a palavra? Vai em paz, Deus já deu. É porque para duvidar, a Penina falava para ela o tempo todo assim: você não pode, você não vai ter filho, você é estéril, você não vale nada, você é mal amada, você é mal querida, a sociedade não te aceita, você é enferma. Ela falava um mundaréu de trem para ela. Aí Deus vem e fala assim: deixa eu te mostrar como é que eu faço. Fé, 2 palavrinhas, crer, 2 letrinhas, 4 letrinhas, crer. E deixa eu te dar uma palavra bem grande para você pegar. Vai em paz, já liberei. Aí eu acho que Deus nessa noite está falando para algumas pessoas aqui, eu não sei quem é. Ele está falando assim: ei, só vai. Eu já liberei. Só vai. Eu já falei para ir. Só vai. Eu já falei que está liberado. Quando ele libera a palavra, nada tinha mudado externamente, mas tudo mudou internamente. No exterior ela continuava sem estar grávida. No exterior ela continuava sendo acusada por Penina. No exterior ela continuava sendo rejeitada. No exterior ela continuava sendo oprimida. Mas dentro dela ela decidiu: essa opressão não me atinge, essas circunstâncias não me definem, essa situação não dita quem eu sou Ana, a escolhida de Deus. Eu vou engravidar, eu vou ter um filho e eu vou fazer a diferença, porque tem uma palavra liberada sobre a minha vida. Aonde eu estou hoje é exatamente aonde Deus me colocou, aonde Deus mandou eu vir. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele mandou você vir, irmão, não é a circunstância que te define. Se Ele falou: vem, permaneça, seja firme, seja fiel, fica duro, porque Deus está liberando promessa para quem crê. Quando nós reprogramamos o nosso foco e tiramos a atenção das acusações e opressões, agora já não é mais o ataque ou as acusações que eram os fortes, que eram grandes, que eram poderosas. Não, a palavra de Deus agora liberada sobre a vida dela é o que se torna grande. Você ainda não está grávida, e daí? Ele falou que eu vou ficar. Você ainda não tem filho, e daí? Ele disse que eu vou ter filho. Você ainda não gerou, Ele disse que eu vou gerar. Ele disse que eu vou gerar. Mas você não está grávida, você é estéril.
Isso não me define, irmão, é muito forte isso. A reprogramação dela foi necessário ela acreditar contra toda a esperança. Ela aprendeu com Abraão, que creu contra a esperança. A fé, ela sai diferente, ela agora vai comer. Ela muda o seu semblante, ela já não anda mais triste. Por quê? Porque o milagre ainda não tinha chegado, mas a fé já tinha chegado. A fé tem o poder, irmão, de reprogramar nossa mente. A fé tem o poder de mudar a nossa estação. A fé tem o poder de mudar nossas circunstâncias. A fé tem o poder de mudar aquilo que fisicamente ainda não mudou, mas espiritualmente é liberado no mundo espiritual sobre as nossas vidas. O que impedia ela de alcançar a promessa era um impedimento que ela tinha colocado no mundo espiritual. Não, o mundo espiritual já tinha liberado, ela que estava bloqueando. Quando ela se posiciona, se reprograma e começa a orar de forma certa, falar de forma certa, caminhar de forma positiva e dizer que não, eu não aceito as opressões de Satanás, porque eu tenho uma palavra liberada do Deus da vida. A minha vida não é morte, a minha vida é vida sobre vida. A minha vida não é morte, a minha vida é vida sobre vida. A minha vida não é morte, a minha vida é para a honra e glória do nome de Jesus. Conquistas começam na mente, irmãos, antes de se manifestar no natural. Ela precisou primeiramente colocar na mente, quinta realidade, irmãos, e eu encerro aqui: fidelidade é o que sustenta a promessa. Pega comigo em nome de Jesus. Ana, ela recebe o milagre, mas ela não segura o milagre. Ei, em nome de Jesus, 1 Samuel, versículo 22, capítulo 1, 22. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para ficar para sempre na casa de Deus. Olha só, presta atenção. Ana, ela decide entregar antes de receber. O segredo é qual, pastor? Pelo amor de Deus, depois de você ter falado quase 40 minutos, me diz qual é o segredo. Eu vou te dizer, irmão, o segredo é entregar antes de receber. Oh Deus, tem uma palavra, tem uma promessa liberada sobre a minha vida. Sabe o que eu vou fazer com a promessa? É tua. Antes dela gerar, ela entregou. Senhor, eu me predisponho a não viver mais como uma coitada, mas eu me predisponho a me colocar na tua mão, sabe para quê? Para aquilo que o Senhor liberar sobre a minha vida, eu te devolver no altar. Irmão, a atmosfera muda, porque a fidelidade é o que sustenta a promessa. Quando ela libera aquilo que ela almejava, mais do que ela almejava a Deus, ela almejava o filho. Mais do que ela almejava a servir a Deus, ela almejava o ministério. Mais do que ela almejava a fazer a diferença na vida do outro, ela almejava o palco e o altar. Não, quando ela mudou a consciência e começou a almejar fazer a vontade de Deus, Deus olhou e falou assim: o negócio está diferente. A atmosfera mudou, o céu se levanta. Eu imagino Deus se levantando, os anjos começando a se movimentar. Ana decide entregar antes de receber, irmão. Enquanto muitos pedem para si e não recebem, Ana entrega aquilo que ela não tinha nem recebido e tem o seu destino transformado. Ei, quem tem fidelidade recebe honra. Esse é o nível que diferencia quem pede e não recebe de quem conquista. Quem são os conquistadores? São aqueles que entregam antes de receber. São aqueles que colocam na mão de Deus aquilo que Deus já liberou sobre nós. São aqueles que entenderam a essência de Deus. Quando Deus libera algo sobre a sua vida e você devolve para Ele, você passa a ser um canal de transformação. Porque Deus, Ele é infindável. A promessa de Deus, ela não para, ela não acaba. Ela continua fluindo. Deus libera coisas sobre as nossas vidas para transformar outras vidas. Pega isso em nome de Jesus. Quem pede e quer receber é quem conquista e sabe devolver. Quem conquista é quem devolve. Quem conquista é quem tem fidelidade. Quem tem fidelidade recebe honra. Deus recompensa a fidelidade com cumprimento de promessa. Como é que Deus responde a fidelidade? Com cumprimento de promessa. Como é que Deus responde a nossa fidelidade? Com cumprimento de promessa. Ei, tem alguém que tem promessa aqui nessa noite? Deixa eu ver. Quem tem promessa nessa noite, a sua fidelidade vai liberar promessa sobre a sua vida. A sua fidelidade vai liberar a promessa de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18 ao 21, vai declarar exatamente o que Deus fez ao mudar o destino
destino. Não foi apenas uma gravidez, não foi apenas o nascimento de um menino. Nasceu Samuel, Samuel um profeta, Samuel um sacerdote, que quando menino já era sacerdote no templo, que quando criança já adorava a Deus. Quando ela entrega a promessa, aquele que tem a promessa se torna um legado. Ei, 1 Samuel diz assim: Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. A sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano ela o levava, e para que ele, quando ele ia com o seu marido oferecer sacrifícios anuais, olha só, Eli abençoava Eucana, e a sua mulher lhe dizia: que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que ela devolveu ao Senhor. E aí eles voltaram para a sua casa, e assim fez o Senhor, abençoou a Ana, e ela engravidava. Ela teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ei, em nome de Jesus, ela entregou Samuel e recebeu 3 filhos e 2 filhas. Enquanto ela deu uma coisa para Deus, Deus devolveu 5 para ela. Deus, Ele não é injusto. O que Ele te pede é para transformar legado. Fica de pé em nome de Jesus. Eu estou liberando uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua geração. Entrega Samuel, porque Deus tem 5 vezes mais. Nunca foi o desejo de Deus apenas te dar uma conquista. Deus, Ele não quer apenas te dar uma conquista, Ele quer te reprogramar para te sustentar diante de muitas conquistas. Conquista sem caráter vira tragédia, irmão. Promoção sem preparo vira queda. Milagre sem fidelidade vira desperdício. Mas Ana não. Ela não apenas recebeu um filho, ela gerou um profeta. Ela mudou uma geração. E tudo começou quando ela decidiu não se render à programação da dor e entrar na programação do céu. Você não foi chamado para sobreviver a Penina. Você foi chamado para gerar a Samuel. Ei! Você não foi chamado para superar os ataques de Penina. Você foi chamado para gerar Samuel. Você foi chamado para gerar Samuel. Você foi chamado para gerar profeta, para gerar sacerdotes, para gerar famílias, para gerar projetos, para gerar coisas no mundo natural, sobrenatural, espiritual, no mundo no qual Deus lhe colocou, para não somente você sobreviver, mas para que você possa alcançar aonde quer que você vá, aonde quer que você pise, qual seja a terra que você entre. Quando você entra entendendo a sua identidade em Deus, a atmosfera muda, a fé libera a promessa, a sua fidelidade